Onde estava Jesus na criação do universo? A exata localização de Jesus Cristo durante o Big Bang. No princípio, Deus criou o mundo. A Bíblia diz que o mundo estava, ou se tornou, sem forma e vazio, o que significa que nada existia no mundo antes da criação. A pergunta que as pessoas frequentemente fazem é: se a criação do mundo foi o começo das coisas, onde estava Deus antes da criação? Não podemos responder a essa pergunta definitivamente. Sabemos que a existência de Deus não está sujeita às maquinações do tempo e espaço. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas há outra pergunta importante que as pessoas fazem: onde estava Jesus antes e durante a criação do mundo? Felizmente, este é um dos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Ao final deste vídeo, você saberá a exata localização de Jesus no momento da criação. Se você assistir até o final, também aprenderá a forma de Jesus Cristo e por que não há erro no fato de que ele é o Filho de Deus. A revelação sobre a localização e forma de Jesus Cristo está contida no livro de João. As orações não são apenas uma comunhão com Deus, é uma atividade mais autorreveladora. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Pode-se sentir o próprio coração de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de registros de grandes orações, desde as de Abraão até Moisés, de Davi a Salomão. Mas esta oração de Jesus é, de longe, a maior registrada na Bíblia. De acordo com o livro de João, capítulo 17, versículos 1 a 5, Jesus orou da seguinte forma: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O relato em Gênesis mostra claramente que Jesus estava presente antes e depois da criação do universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia revela a pluralidade da essência divina de Deus. Diz o seguinte: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A parte mais importante desse versículo é a frase "façamos o homem", o que mostra claramente que Deus não estava sozinho no início da criação. Havia alguém mais. Agora sabemos quem é essa pessoa. Em sua oração, Jesus disse: Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele nos revelou que ele era a pessoa que estava com Deus no momento da criação. Essa declaração faz muito mais sentido se considerarmos o fato de que Jesus teve que descer de seu lugar de glória para assumir uma forma humana, a fim de morrer pelos pecados do mundo. Essa missão exigia sacrifícios e humildade que teriam sido impraticáveis se Jesus chegasse em sua forma completa e gloriosa. De fato, isso não é difícil de imaginar. Essa era a expectativa da liderança da nação israelita. Foi a razão pela qual os judeus rejeitaram Jesus como o Messias. Durante os dias que Jesus pisou na terra, muitos judeus estavam sob o domínio romano e ansiavam por um libertador que os livrasse da opressão estrangeira. Seu conceito do Messias foi fortemente influenciado pelos profetas do Antigo Testamento, especialmente aqueles encontrados nos livros de Isaías, Jeremias e nos Salmos. Essas profecias descreviam a vinda de uma figura futura, um ungido ou o Messias escolhido por Deus para trazer salvação, justiça e restauração ao povo judeu. Com base nessas escrituras e em sua história coletiva, muitos judeus na época esperavam que o Messias viesse de maneira poderosa e régia. Antecipavam um líder militar e político, como um novo Davi que se destacaria, derrotaria seus inimigos e estabeleceria um reino renovado de Israel.
Essa ideia do Messias como um herói conquistador, que os libertaria de seus opressores romanos e restauraria a soberania de Israel, era predominante entre grande parte da população judaica. No entanto, quando Jesus chegou ao mundo, ele era visivelmente comum em aparência. Eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, nem acreditavam que ele existia antes do início do universo. No entanto, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto com Deus Pai e o Espírito Santo. Essa crença é baseada na doutrina da Trindade, que ensina que Deus existe como três pessoas distintas em uma essência divina. O Novo Testamento da Bíblia fornece algumas ideias sobre a preexistência de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, por exemplo, afirma-se que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, nesse contexto, refere-se a Jesus e significa sua existência eterna como parte da divindade, mesmo antes da criação do mundo. Isso é mais uma prova de que Jesus existia em um estado divino celestial com Deus Pai antes de sua encarnação como ser humano na Terra. Jesus estava ativamente envolvido na criação e presente ao longo da história, mesmo antes de nascer como ser humano na Terra. Antes de sua manifestação terrena como ser humano, Jesus era rei, como ainda é rei. Ele pediu a Deus para restaurar a glória de seu reino na oração de João 17. Mas é importante observar que Jesus não estava buscando uma glória vã por motivos egoístas. Mesmo ao pedir a restauração de sua glória, era para que ele pudesse glorificar a Deus, seu Pai. A natureza e a forma de Jesus antes da criação foram exemplificadas na glória. Não há outra maneira de descrever isso. No livro do Apocalipse, João vê um poderoso Jesus que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16, diz: E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João estava claramente ciente de que o ser que encontrou na revelação era Jesus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ouviu a voz. A túnica que Jesus vestia na revelação o representava como o sumo sacerdote de seu povo. João também disse que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brilhando brancos como a neve. Ele disse que seus olhos onipresentes brilhavam como uma chama de fogo, representando a paixão de Jesus. Na literatura grega, olhos apaixonados representam o ser sobrenatural e divino. Essa descrição é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, que diz: E o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Essas descrições servem para retratar e enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu a imensidão do poder divino e da majestade que Jesus renunciou enquanto vivia na terra. O grande milagre do qual não falamos é que Jesus podia ocultar aquela imensa glória e autoridade enquanto caminhava como ser humano na terra. A forma descrita tanto por João quanto por Daniel é a verdadeira forma de Jesus antes e depois da criação do universo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.